Olá, meu nome é Leandro. Esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Nosso assunto hoje será sobre fé. Para quem é novo aqui no canal, os nossos encontros aqui sempre nascem de reflexões e textos que gosto de escrever, que ajudam um pouco em deixar um pouco mais tranquilo na nossa caminhada. No começo do vídeo eu sempre falo sobre um tema e no final te convido a desacelerar comigo em um momento guiado, um momento de meditação. Como eu disse, hoje o assunto é sobre fé, então basicamente eu queria falar sobre ter fé no bem, mesmo quando a vida parece confusa, porque tem momentos em que às vezes nada faz muito sentido, as coisas não saem como a gente espera, e a gente acaba começando a duvidar até do que antes parecia algo certo. Quando a vida ela fica confusa, é comum a gente perder um pouquinho do chão. Às vezes não é que tudo esteja dando errado de uma vez, mas parece que como se a nossa mente começasse a juntar muitas coisas ao mesmo tempo. Uma preocupação daqui, uma dúvida dali, uma lembrança que tem um peso já, uma incerteza sobre o futuro. E quando percebemos, estamos tentando entender tudo de uma vez só, tentando encontrar uma explicação para cada coisa, tentando prever o que ainda nem aconteceu e se é que vai acontecer, tentando controlar até aquilo que no fundo nunca esteve totalmente nas nossas mãos. E com certeza isso vai nos minando, né? Isso cansa. Cansa porque a nossa mente ela não para, ela está sempre procurando respostas, mas o nosso coração muitas vezes só queria, na verdade, era um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade. E eu acredito que talvez seja aí que a fé no bem, ela começa a fazer sentido. Não como uma resposta pronta, não como uma certeza absoluta que tudo vai acontecer exatamente como a gente espera. Com certeza não. Mas como uma escolha mais tranquila de não deixar o nosso peito tão apertado, o nosso coração endurecido. Porque quando a vida ela aperta, existe sempre uma parte de nós que já fica naquela defensiva, né? Que começa a se defender. A gente começa a ficar mais desconfiado, mais fechado, mais cansado de acreditar. Começa a olhar para tudo com medo de talvez decepcionar novamente. E aos poucos, sem perceber, cada vez mais o peito aperta, o coração pesa. Mas fé, o fé no bem, talvez seja justamente isso. Não permitir que as dificuldades elas apaguem completamente a nossa capacidade de confiar, mesmo sem entender tudo, porque ninguém entende tudo. Mesmo sem ter garantia, mesmo quando o caminho parece mais turvo, mais embaçado, né? Ainda escolher acreditar que nem tudo está perdido, com certeza é a melhor opção. Acreditar que ainda existe algo bom acontecendo em algum lugar, às vezes fora de nós, outras dentro de nós mesmos, às vezes no silêncio, às vezes de um jeito tão pequeno que a gente não consegue perceber. Pode ser uma conversa que chega na hora certa, um gesto simples de alguém, um abraço, um dia um pouco mais leve depois de muitos dias difíceis, uma força que aparece quando a gente achava que não tinha mais de onde tirar. Nem sempre o bem ele chega visível, né? Nem sempre ele muda tudo de uma vez, às vezes ele vem devagarinho, como uma luz pequena no canto, no nosso caminho. Não resolve
não resolve toda a nossa caminhada, toda a nossa estrada, mas com certeza ajuda a dar o próximo passo. Talvez a fé seja assim também. Não enxergar o caminho inteiro, mas ainda assim não desistir do próximo passo. Não saber exatamente como tudo vai se ajeitar, como as coisas vão acabar, mas continuar cuidando do que é possível hoje. Mas sem esquecer de respirar, de ficar mais calmo, fazer o que está ao nosso alcance, um pouquinho de cada vez. Soltar um pouco aquilo que não dá para controlar, porque tem coisas que a gente resolve com atitude, mas tem coisas que só se acomodam com o tempo. E aceitar isso não é uma fraqueza, eu acredito que é uma humildade diante da vida. É reconhecer que nem tudo precisa ter resposta na hora, nem tudo precisa ser vencido hoje, nem tudo precisa estar claro para que a gente continue caminhando. Fé no bem não é negar a dificuldade, não é fingir que tá tudo certo, não é sorrir por fora enquanto tu tá destruído por dentro. Talvez seja um olhar diferente, é o olhar para a vida com sinceridade, reconhecer que sim, existem e vão continuar sempre existindo dias difíceis, porque o que seria da nossa caminhada se a gente não tivesse dificuldades, né? Se a gente não tivesse desafios, mas ainda assim guardar um pequeno espaço para esperança, um espaço simples, sem exagero, sem uma obrigação de estar ou parecer bem, uma frestinha que seja, sabe, uma abertura, um lugar dentro de nós que ainda nos diz, né, que eu não entendo tudo, mas eu escolho não desistir de fazer o bem. E eu acho que é isso. Então, às vezes eu até me empolgo um pouco, assim, no que eu vou falando e falo com o coração mesmo, né? Porque é isso, o bem é o que a gente pode fazer, né? E pensando justamente sobre isso, eu quero te convidar então para acalmar um pouquinho a mente, para tirar o que estiver te angustiando, ou pelo menos diminuir um pouco, sem pressa, e entrarmos juntos no nosso momento de meditação. Então busque agora um lugar que você se sinta bem, se sinta confortável, se sinta seguro. E vamos iniciar então nosso momento de busca de um pouquinho mais de paz. Procura relaxar o teu corpo, as mãos, os braços. Então, se for seguro para você nesse momento, procure fechar os olhos por alguns instantes ou apenas mantenha um olhar mais tranquilo, repousado em um ponto mais que te retorne algo bom. A ideia do fechar os olhos é justamente para diminuir a quantidade de estímulos que a gente tem. Respire fundo, devagar. Inspira pelo nariz e solta o ar com calma. Mais uma vez, inspira e solta sem pressa. Nesse momento você não precisa resolver tudo, não precisa entender cada detalhe, muito menos encontrar uma resposta imediata. Apenas se permita estar aqui, respirando, sentindo, permitindo que o corpo desacelere um pouco. Agora,
Perceba como você está, sem tentar mudar nada, sem tentar corrigir nada. Apenas observe. Talvez você carregue cansaço, preocupação, confusão, ou muitas vezes só uma sensação difícil de explicar, e tudo bem. Não luta com tudo ao mesmo tempo, só perceba com calma o que está presente em você. Inspira devagar e ao soltar o ar, imagina que você não precisa carregar todos os pensamentos agora. Você pode soltar um pouco, só um pouco, uma cobrança, uma pressa, uma pergunta sem resposta. Nem tudo precisa ser resolvido nesse instante. Se houver confusão aí dentro, deixa ela estar. Ela não precisa desaparecer agora. Ela não precisa ser vencida à força. Às vezes o que a gente precisa é só parar de brigar tanto com o que a gente sente. Então, respira com calma e diga em seus pensamentos: eu reconheço o que sinto. Mas eu não preciso me aprisionar dentro desses pensamentos. Agora traga em sua mente a imagem de um caminho, talvez uma estrada calma, talvez uma trilha com uma neblina, ou então um lugar onde você não consiga enxergar muito longe, e tudo bem, você não precisa ver todo o caminho, basta você conseguir dar o próximo passo, só o próximo. Inspira. Talvez a fé seja isso, não ter todas as respostas, mas ainda assim não desistir da caminhada. Não porque está tudo fácil ou porque está tudo claro, mas porque ainda existe
dentro de você uma parte que quer confiar, uma parte que sabe esperar a hora certa, ou uma parte que acredita que algo bom ainda pode nascer. Respira com calma. Eu não preciso entender tudo agora. Mesmo sem entender, eu posso continuar. Nem tudo precisa estar claro agora. Deixa e permita essas frases chegarem devagar, sem forçar, sem transformar isso em uma obrigação, apenas mais como uma permissão. Se permita acreditar. Você pode continuar devagar, continuar com dúvidas, continuar sem ter certeza de tudo. Continuar não precisa ser correr. Às vezes, continuar é apenas não desistir de si mesmo. Leve um pouquinho agora a atenção para o seu corpo. Perceba seus pés, as pernas, o contato do corpo com o lugar onde você está, os ombros, o peito, o rosto. Se notar alguma tensão, apenas respire perto dela, como se estivesse dizendo: eu estou aqui, eu posso me tratar com um pouco mais de calma. Imagina agora uma luz suave, tranquila, como se fosse a primeira claridade da manhã. Ela vai chegando com calma, sem esforço, não apaga tudo de uma vez. Ela apenas se aproxima devagar, nos lembrando que ainda existe espaço, ainda existe caminho, ainda existem possibilidades. Respira e permita que essa sensação fique por alguns instantes, mesmo que seja pequena, discreta. Um pouco de calma já importa, um pouco de silêncio já ajuda, e um pouco de esperança com certeza já abre uma fresta. Existe algo de bom, mesmo que eu ainda não veja. Existe algo de bom,
mesmo que eu ainda não veja. Agora, respira mais um pouco devagar e se permita ficar um tempo em silêncio. Agora sinta o seu corpo um pouco mais presente. A mente talvez ainda tenha perguntas e tudo bem. Você não precisa sair daqui com tudo resolvido. Apenas um pouco mais calmo, um pouco mais perto de si. Aos pouquinhos, comece a perceber novamente onde você está, os sons, a temperatura do ar, contato do corpo com o lugar onde você está. Mexa agora um pouco devagar seus dedos, movimenta um pouquinho, sem pressa, o seu corpo. E quando sentir que é o momento, vá abrindo os olhos com calma, no seu tempo. A única coisa que te peço é que leve com você essa lembrança. Mesmo quando a vida parece confusa, você pode caminhar devagar, pode respirar antes de decidir, pode esperar a poeira baixar e pode com certeza confiar um pouco mais no bem. Não porque tudo está claro, mas porque ainda existe vida se movendo dentro de você, e isso já é um começo. Obrigado por estar aqui, por compartilhar este momento comigo, e que o vento do amanhecer leve embora um pouco do que pesa e traga luz, calma e bons pensamentos para o seu dia. Que assim seja.